Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e está começando mais um programa Pílulas da História. E esse programa eu te convido a assistir porque está muito especial. A gente vai falar sobre a banda mais antiga da nossa cidade, terceira mais antiga do estado do Rio de Janeiro, a Lira de Apolo. Fica com a gente. A Sociedade Musical Lira de Apolo foi fundada no dia 19 de maio de 1870. A história da Lira de Apolo ela é repleta de curiosidades e momentos importantes. Eu destaco para vocês a própria construção daqui da sede da Lira de Apolo, no entorno da Praça São Salvador, ao lado da nossa matriz. A Lira de Apolo, ela, na verdade, funcionou em espaços alugados. Inicialmente, o primeiro espaço que ela atuou de forma alugada foi uma casa ali na Rua da Constituição, atual Alberto Torres, número 37, inclusive. Depois, gente, depois do início do século XX, quando os músicos conseguiram fazer uma campanha, arrecadar dinheiro e comprar o terreno para instalar aqui a Lira, ela foi inaugurada no ano de 1912. E conforme eu falei para vocês, tem alguns pontos interessantes. Se vocês olharem, vocês vão ver aí nos detalhes, os músicos à noite, muitos deles operários, porque na verdade uma coisa que é importante mencionar, a pesquisadora Karina Gomes, que por exemplo, que estuda as bandas centenárias de música da nossa cidade, ela conta que a Lira de Apolo ela foi formada lá no início, principalmente por operários, camponeses, trabalhadores braçais que vieram aqui para a Lira. E aí, nesse trabalho de criar aqui esse espaço, eles pegavam à noite, gente, para vocês terem noção, pedras ali nas muralhas do Rio Paraíba do Sul para assentarem as bases da Lira de Apolo e ferragens da Estrada de Ferro Leopoldina que ainda hoje, apesar de tudo, a gente consegue ver aqui nesse espaço. É interessante a gente pensar, gente, que a Lira de Apolo, assim como as outras bandas campistas, elas se fizeram presentes no cotidiano do campista. Não só no cotidiano do cenário cultural, mas muitas vezes nos casamentos, batizados, missas. A Lira de Apolo, por exemplo, ela tinha como padroeira Nossa Senhora da Glória, que se apresentava ali, tinha como data festiva sempre agosto, ali na Igreja Boa Morte. Era, por exemplo, a padroeira aqui da Lira de Apolo. Um fato que marca definitivamente a história da Lira de Apolo até hoje, não só dos músicos, mas da própria edificação, foi um incêndio que aconteceu num domingo, dia 19 de novembro de 1990. A gente tem esse incêndio, foi retratado pelos jornais, né, foi noticiado pelos jornais, e a verdade, gente, é o que restou da Lira na verdade foi o seu entorno, foi a sua estrutura, porque boa parte do que tinha dentro foi consumido pelo fogo. A Lira perdeu partituras, uniformes, perdeu parte da sua história, do telhado, por exemplo, mas resistiu, gente. De 1990 para cá, muita coisa, muito esforço foi necessário para que ela pudesse hoje estar nos recebendo aqui, e é isso que a gente vai ver já já. E para deixar esse programa ainda mais especial, nós voltamos aqui na Lira um dia de sábado, especialmente para duas coisas, gente. Mostrar a banda Lira de Apolo ensaiando e poder fazer uma entrevista com o maestro Ricardo. Mais cedo eu falei para ele que ele é, na verdade, a história da própria Lira. Eu já conheço essa história, mas eu quero que vocês aí de casa fiquem sabendo. Maestro, eu queria que você contasse para todo mundo que está nos ouvindo como começou a sua história com a Lira de Apolo, com a música aqui em Campos. Na realidade, eu comecei aqui com meus 13 anos, né? Como eu já contei, aos 13 anos eu comecei a minha atividade aqui na Lira de Apolo, na cidade. Mas antes disso, eu já vim aqui na banda, já participava aqui de ver os ensaios aqui, né? Quando eu estava estudando, eu já ajudava o regente a preparar a programação de ensaio das tocatas. E na realidade eu comecei efetivamente com meus 13 para começando aos 14 anos, foi que comecei mesmo a minha atividade aqui. E fiquei aqui diretamente até eu ir embora para uma banda militar, né? Mas nunca me desliguei, que mesmo estando em Niterói trabalhando, eu vinha participar de toda a movimentação dos ensaios das festas da Lira de Apolo, colaborando com a movimentação, né? Que foi na realidade a minha infância, eu brinquei a minha infância dentro da Lira de Apolo, né?
que vinha para aqui ajudar a limpar instrumento, ajudar a preparar o salão, encerar o salão. E hoje o que eu vivo aqui, eu estou dando realmente o troco daquilo que eu recebi, porque se eu me tornei um músico militar também, foi a graça porque daqui que eu parti o início da minha vida como profissional, como músico militar em Niterói, saindo daqui de Campos, da Lira de Apolo, né? Vamos contar para quem está em casa quantos anos o senhor tem, maestro Ricardo? Por enquanto, 82. 82, gente, são praticamente 70 anos vivendo de música, vivendo de Lira de Apolo. Maestro, tem uma história também com a Lira Guarani do seu pai, não foi isso? O meu pai era Guarani, né? Meu pai também começou a tocar na Guarani quando tinha na faixa de seus 15 anos, que ele começou a tocar na Lira Guarani. E eu também frequentei muito a Guarani no meu período da minha infância, né? Muito novo eu frequentava a Guarani porque eu também morava aqui no centro, nasci aqui na rua João Pessoa e vivi muito inserido dentro da Guarani. E depois eu vim aqui na Lira de Apolo aos domingos assistir o ensaio dos Tangarais. Eu só vinha mais aos domingos e às vezes eu vinha ver algum ensaio, porque existia muita rixa na Lira de Apolo, então eu podia ficar muito aqui, né? Mas acabou que essa situação acabou numa situação meio complicada, porque eu acabei vindo estudar música na Lira de Apolo escondido de meu pai, né? Quando estava fazendo um ano que eu estava estudando, teve um fofoqueiro que contou para ele, né? E ele ficou muito zangado, porque eu de lá da Guarani vim parar na Lira de Apolo, depois acabei, contornou e por aqui eu fiquei a minha vida por aqui, né? Também gosto muito da Guarani, porque tem um passado meu também dentro da Guarani, não fiquei por lá, vim para aqui. Agora, a realidade é que eu acabei me tornando depois regente da banda também, sem ter pretensão de ser regente da banda. É que eu me tornei regente para dirigir a banda num concurso de banda estadual de banda de música, e nesse ano eu tive a felicidade, com mais de 6 bandas aqui na Praça São Salvador, foi em 82, e eu tive a condição de, primeiro ano, regendo a banda e fomos campeões. Depois ganhei diversos campeonatos com a Lira de Apolo. Você não vai terminar dentro do O? Primeira vez, casa de segunda, retorno. Não tem coisa, faz como está escrito uma vez só. Só vou botar um andamento. Quer dizer, tem uma história minha. A minha vida totalmente é aqui. E depois tive ainda com uma situação que eu acredito que Deus me determinou, essa função, que aconteceu esse incêndio de 1990, e que a coisa que estava totalmente transtornada, e calhou que batalhei muito para tomar as rédeas da Lira de Apolo, para poder dar início à reforma da Lira de Apolo, né? Justamente sem dinheiro, mas tivemos o início em junho, né? Tive a felicidade de contratar o doutor Humberto, que graças a Deus está nos ajudando muito até hoje, né? Porque ele não é um mercenário, porque eu tinha medo de que aparecesse alguns mercenários para fazer obra aqui na banda. E o doutor Humberto, eu contratei, veio para aqui com a Augural, demos início em 2 de junho de 2012. Aí foi que nós começamos realmente a obra da Lira de Apolo, foi em 2 de junho de 2012. Quer dizer, começamos a segunda história da Lira de Apolo. Que é a história da Lira de Apolo, ela terminou em 19 de novembro de 1990, quando houve um ensaio, e que destruiu todo o patrimônio da Lira. Então, de 1990 para cá, já é uma outra história que eu ainda vou escrever. É isso, gente. O maestro Ricardo falou uma coisa importante. A Lira, ela tem a sua história desde a sua fundação, do cenário musical, e tem algo que fala muito com a gente também, que é do incêndio para cá. O maestro Ricardo está falando desse momento, isso aconteceu em 1990. E um dado muito interessante, acho que eu falei isso para vocês mais cedo. A restauração, a reforma desse espaço, ela foi possível porque graças a uma diretoria formada, presidida pelo maestro Ricardo, uma diretoria constituída, formada por músicos. Isso que vocês veem aqui já tem muito trabalho ao longo de muito tempo, né, maestro Ricardo? E eu queria que o senhor falasse agora sobre o trabalho de recuperação, porque às vezes você pode passar aqui na frente e achar que ali pela fachada que a Lira está fechada, mas não está. Ela está sendo, reconstituída, ela está sendo restaurada aos pouquinhos. E é isso que eu queria que o senhor falasse, desde 2012 para cá, o quanto vocês já avançaram, maestro? Em 2012, quando nós começamos, na realidade, você daqui, a gente andava nos escombros aqui, né? Ninguém andava aqui. Então daqui a gente olhava e via o céu aqui de dentro, né? E
foi um trabalho muito grande de ter que tirar os barrotes que estavam podres, aquela coisa em virtude do período de chuva. E tivemos que tirar o madeirame velho que ainda tinha aqui. E foi um trabalho muito difícil, né? Primeiramente, que teve o doutor Humberto e a doutora Silva vendo como ia dar início ao trabalho disso aqui, porque tinha uma dificuldade que nós tínhamos 2 inquilinos embaixo do prédio, né? E como que a gente ia fazer essa obra? Então, tive que fazer, primeiramente, fez um escoramento no prédio, que a doutora Silva Puccioni, que fez o projeto estrutural. Fizemos um escoramento em todo o prédio, vedamos todas as entradas aqui, né? As pessoas ficam assim, fechou as portas da banda, janela, mas um dia eu perguntei, o cara sem dinheiro, não sabe de nada. Teve que se vedar tudo aqui para evitar de entrar o ar, para nós ver um deslocamento do prédio. E levamos um tempo com o prédio escorado, doutor Humberto trabalhando com a equipe dele, o prédio todo estourado. Esse escoramento, ele só saiu quando foi fazer aquela viga que suspendeu, né? De suspensão, que suspendeu aqui o prédio. Mas o trabalho seguinte, eu fazia o seguinte, eu contratava o doutor Humberto por etapa, por etapa. Tinha o dinheiro, contratava, o que vai fazer agora? Isso aqui. Pagava aquele período, negociava, fazia o parcelamento, pagava. Acabava aquilo, já entrava outra situação. Porque vamos contar para quem está em casa, de onde veio o recurso, maestro, para poder fazer a restauração da Lira? Totalmente dos aluguéis do prédio. Aqui até hoje não entrou, apesar de ser tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio, né, que é o INEPAC, é patrimônio material do município, mas até essa presente data que não entrou dinheiro público nenhum. Todo o dinheiro é oriundo dos aluguéis do prédio da Lira de Apolo. Né? E a realidade também, o grande sucesso, as pessoas dizem, como é que vocês estão conseguindo? É que a gente vai juntando dinheiro e fazendo de acordo. Mas o primordial de todo o sucesso de nossa obra, com toda dificuldade, que a gente tem superado tudo isso, é que aqui nós somos uma irmandade, né? Aqui vivemos totalmente todos juntos, né? Cada um tem a sua função, né? Eu sozinho não faria nada, porque ninguém faz nada sozinho. Tem que ter as pessoas. E cada componente, cada músico desse constitui um elo de alguma corrente. Sim. Então, com essa corrente que nós temos aqui, é que está sendo possível a gente fazer tudo com muita tranquilidade e também sem dívidas, né? Então, nós estamos aí, ganhamos diversos concursos, mesmo estando aqui, né? Porque eu sempre disse que o nosso trabalho aqui foi desenvolvido de uma maneira paralela entre restaurar o prédio e a banda funcionar. Continuar a história da banda, né? E funcionando também a aula de música, né? Quer dizer, não foi, pegou só prédio, peguei prédio e a parte artística da banda, né? Mas o início da Lira de Apolo foi uma banda que ela teve um período que não pouso certo. Ela foi criada, a série primeira na Rua da Constituição ali, número 37. Levou um tempo. Depois peregrou por uma casa na Rua Barão do Amazonas. Aí da Barão do Amazonas conseguiu vir aqui para um prédio que eles alugaram na Rua da Quitanda, Rua Barão de Cotegipe. E dali que eles conseguiram comprar isto aqui para começar a obra. Até o outro prédio onde tem ali o coreano era da banda. A banda vendeu para dar início à coisa, mas a banda tinha 200 sócios. A banda começou, tinha 200 sócios, né? E um dos fundadores aqui, o Nilo Peçanha, o Barão de Miracema, né? O Visconde de Araruama, e teve muitas pessoas importantes, né? Porque Campos já tinha tido outras bandas que tinham acabado. Oriundo da Lira Nossa Senhora da Conceição, os dissidentes fundaram a Lira de Apolo. A Lira de Apolo ela não começou em 1870, ela começou antes de 1870. A Lira de Apolo, na realidade, ela começou mais ou menos em 1868. Que eles começaram a fazer o grupamento e regimentando voluntários para a Guerra do Paraguai. Ótimo. Rodando as vielas de campo, regimentando voluntários para a Guerra do Paraguai. E depois da formação da Lira de Apolo, a Lira de Apolo ela ficou uma banda única em Campos. A única banda que ficou durante muitos anos reinando em Campos foi a Lira de Apolo. Então, a Lira de Apolo tornou-se aquela banda que
inclusive participou ativamente da campanha abolicionista de Campos, né? Aqui teve um período em que ela, quando José do Patrocínio veio a Campos para uma reunião no Teatro São Salvador, que tinha aqui em Campos, né? A Líria de Apolo foi recepcionar José do Patrocínio para uma reunião, uma assembleia que ia ter no Teatro São Salvador. E neste ano foi fundado o Clube das Mulheres Abolicionistas de Campos. E a Líria de Apolo fez um concerto no Teatro São Salvador, né? A Líria de Apolo também recepcionou Carlos Gomes em Campos. Carlos Gomes esteve em Campos em novembro de 1880, Carlos Gomes esteve em Campos. E a Líria de Apolo acompanhou Carlos Gomes até o Teatro São Salvador. Carlos Gomes ficou hospedado no Hotel Gaspar. E a Líria de Apolo acompanhou Carlos Gomes nesse período de novembro de 1880. Foi que teve o Carlos Gomes em Campos. E a Líria de Apolo, ela participou de todos os grandes eventos principais de Campos, né? A inauguração, por exemplo, da usina Santa Cruz, né? Que eram os ingleses, usina Santa Cruz. A Líria de Apolo era a banda oficial do Tiro de Guerra 29, porque o pessoal prestava o serviço militar num tiro de guerra. O Tiro de Guerra 29 que a banda oficial do Tiro de Guerra era a Líria de Apolo. A Líria de Apolo também era a banda oficial da Escola de Marinheiros, que muita gente não sabe. Campos teve uma escola de marinheiros, onde é o prédio hoje do 56BI. Ali funcionou a Escola de Marinha. E a Líria de Apolo era a banda oficial da Escola de Marinha, né? Da Escola de Marinha e do Tiro 29. Inclusive a Líria de Apolo viajou muito a Petrópolis com a Líria de Apolo, viajou com o Tiro 29 em Petrópolis. Em 1937, houve a Mostra Internacional no Rio de Janeiro, e a Líria de Apolo tocou para Getúlio Vargas na Cinelândia, né? A Líria de Apolo ficou 3 dias no Rio de Janeiro e em Niterói, tocando em 1937. A Feira Internacional de Amostra. Foi em 1937 que a Líria de Apolo tocou lá. E todos os grandes eventos, era a banda que recepcionava Getúlio Vargas quando vinha a Campos, né? E, inclusive, a última que Getúlio Vargas veio a Campos foi em 1950. Getúlio Vargas desceu no aeroporto, improvisado, a usina do Queimado. E a Líria de Apolo tocou. Lá eu vi a Líria, fui até lá ver a Líria de Apolo tocar nesse dia. Porque meu pai estava tocando nesse dia, que ele tinha zangado na Lagoa ali e veio aqui. Aí tocou um período aqui, depois voltou para o ninho dele, né? E Getúlio Vargas. E depois tocou no comício de Getúlio Vargas, em 1950 aqui. A inauguração dos Correios, quando o Marechal Dutra, né, presidente da República, veio a Campos, a Líria de Apolo tocou, recepcionou o Marechal Dutra, né, presidente da República, quando veio inaugurar os Correios aqui, que inaugurou também aquelas casas que tem lá no Parque Leopoldina. Aquilo foi inaugurado, quem inaugurou aqui foi o Marechal Dutra. Quando é presidente da República, a Líria de Apolo esse dia fez um desfile, foi muito bonito. Então, todos os grandes eventos, eu consegui ainda tocar com a Líria de Apolo no Teatro Trianon, no antigo Trianon. Eu nasci perto do Teatro Trianon, né? E, andei muito quando eu tinha 1 ano, 2 anos, eu tinha um irmão que me levava para o Trianon, para ver o Trianon. Aí, frequentei muito o Trianon. E, coincidentemente, ainda consegui tocar com a Líria de Apolo no Trianon. Que beleza. Eu nem pensava nisso aí. Então, a Líria de Apolo, por exemplo, eu toquei com a Líria de Apolo também, já não estava no Rio, vim para aqui, a inauguração do Sandu, da Saldanha Marinho. Como eu disse a você, no passado, o interesse cultural de Campos, do poder público, era muito grande, que quando cada inauguração que tinha, ia uma banda, prestigiava uma banda, cada inauguração ia uma banda tocar, né? Nas competições de regata, participavam as bandas. Então existia em Campos um interesse cultural muito grande, que eu sempre digo que Campos hoje não tem mais interesse na cultura hoje. Eu passei a minha infância no maior auge cultural, ainda peguei o maior auge cultural de Campos, na minha infância, porque você via aqui as grandes companhias de teatro que vinham se apresentar no Trianon, né? Havia os grandes concertos aqui e as pessoas eram mais ligadas
a cultura de campo, Sim. porque eu acho hoje o campista muito desligado, totalmente desligado da cultura de campo. O campista hoje não dá valor à cultura e não dá valor ainda o que resta de cultura em Campos. Né? Infelizmente, isso, a população de Campos hoje não dá mais valor ao que tem de cultura ainda em Campos. Mas falando para quem está em casa, uma coisa que é muito importante, gente. A gente, quando faz uma pesquisa rápida nos jornais, a gente percebe que as bandas de música, principalmente as centenárias, elas participaram de todos os eventos políticos, culturais, religiosos da cidade. Então havia uma presença constante dessas bandas, não só a Lira de Apolo, mas também das outras. Fica aqui o convite para você que está em casa conhecer melhor, conhecer daqui de dentro, porque é muito emocionante, a história da Lira de Apolo, mas também a história das bandas de Campos, as bandas centenárias ou as quase centenárias. Campos tem uma história lindíssima, né, maestro? Dessas bandas. É que no Brasil, a única cidade no Brasil que tem mais bandas centenárias é a cidade de Campos. Olha só, gente. A única cidade no Brasil, não tem ninguém que vai me desmentir isso. A única cidade no Brasil que tem mais bandas centenárias é Campos, né? Isso tem que ser valorizado, né, gente? E uma coisa interessante é o seguinte, que a banda participava por uma coisa que eu acho interessante, que também esqueceram um pouco, a cultura religiosa da Baixada Campista. Né? A Baixada Campista sempre foi, também teve um celeiro de muitos bons músicos na Baixada Campista também. A Baixada Campista sempre teve bons músicos também, né? Sim. Que tem lá a Sebastianense, tem a banda de Santo Amaro. A Lira São José. Tem a Lira São José, tinha a Lira Nossa Senhora da Penha, que está parada, né? Que Santo Amaro hoje tem aquela banda que está lá. Mas muito antes teve uma banda também, antes que acabou, depois teve essa banda. Mas é que eu digo que as nossas bandas participavam de toda a cultura religiosa da Baixada. Não tinha uma festa que não fosse uma coisa. Você via na cidade, às vezes, tinha dia que tinha 2 procissões. Saía uma procissão, às vezes, aqui da Catedral, tinha uma banda. Saía uma procissão lá da Igreja São Francisco, via lá a Lira Guarani. Saía uma procissão em outra igreja lá em Guarulhos, tinha uma banda. Então você via as bandas de música num contexto total, participando de toda a atividade. Mas é que existia também, como eu sempre disse a você, o interesse público. Era o primeiro que estava à frente de tudo, então a coisa funcionava, né? Agora, as bandas sempre viveram cada uma às suas custas, né? Mas, de vez em quando, parecia algum deputado, quando chegava na banda, olha, eu consegui aqui uma verba federal, consegui uma verba estadual, a gente dava às bandas. A Lei Ferreira, o deputado Lei Ferreira ajudou muito aqui a Lira de Apolo. A Dona Maria Queiroz de Oliveira, Finazinha Queiroz, ajudava muito a banda, que ela era madrinha da Lira de Apolo, né? Ajudou muito a Lira de Apolo, então o pessoal dava muita ajuda às bandas. Então, né? Vamos aproveitar agora que os músicos estão esperando a gente terminar para eles voltarem a ensaiar. Mas, Ricardo, eu queria terminar essa entrevista hoje falando que o senhor desse uma mensagem. Como vocês estão vendo, é muita história, né, gente? É a história da Lira, é a história dessas bandas de Campos. Eu queria que o senhor falasse, para quem está em casa nos ouvindo, o que o maestro Ricardo deseja para a Lira de Apolo nos próximos anos, daqui para frente. Bom, daqui para frente nós estamos aqui, acredito, nós estamos praticamente com 80% de obra pronta, né? De 80% de obra pronta, nós vamos investir bastante agora sim que for possível acabar essa pandemia. O foco principal nosso agora é dar continuidade para o término da obra, né? E vamos investir maciçamente em aula de música. Muito bem. O carro-chefe nosso esse ano é maciçamente aula de música. Que bom. Porque a banda que não tem aula de música, não tem músico. A banda tem que, para ter músico, tem que focar muito em aula de música. Nós tivemos o carro-chefe nosso principal esse ano, paralelamente, como nós vamos terminando, dentro da possibilidade financeira, mas nós vamos focar diretamente em aula de música. Né? Ótimo. Aula de música é o nosso carro-chefe esse ano. Botar essas criançadas todas aí para poder fazer música. Porque Campos tem muita gente, muita criançada boa, né? Tem. Mas, infelizmente, com essa pandemia, nós estávamos aqui com 20 e poucos alunos, nós deveríamos estar com uma banda com 40 músicos hoje.
Nós vamos retornar, mas o carro-chefe nosso este ano é aula de música. Que bom, Maestro Ricardo. Olha, só tenho a agradecer a sua participação, sua generosidade, principalmente o empenho do senhor aqui na Lira. Deixa um recado final para quem está em casa. O recado que eu tenho que dar é o seguinte: sem união ninguém consegue nada, né? Deus tem nos ajudado muito, nos fortalecendo muito, de termos ainda a nossa garra de fazer todo esse trabalho que nós estamos aqui. Como eu disse, o trabalho principal aqui é a união. Graças a Deus nós somos muito unidos, como eu disse, cada músico, cada componente é o elo de uma corrente, né? Apesar de todo esse problema, com todo incêndio, o que eu quero dizer é o seguinte: nós ressurgimos das cinzas, né? E durante todo esse período, nossos instrumentos nunca se calaram. Obrigado. Viva a Lira, gente! Esse foi mais um programa do Pílulas da História. Eu tenho certeza que você daí de casa gostou muito. É com certeza o meu programa favorito até agora. Quero te lembrar que o Pílulas da História passa inédito toda quinta-feira aqui na TV Câmara, canal 19.3, às 20 horas. Mas ao longo da semana ele também é reprisado aqui na TV Câmara e nos nossos canais do YouTube. Gente, manda pra gente sugestões do que vocês gostariam de saber mais sobre a história de Campos e deixo novamente o convite. Conheçam a Lira de Apolo e conheçam as bandas de música da nossa cidade. Até mais!